Hoje acordei dentro de um sonho que não quer acabar. Olá pessoal, estamos de volta, né, De Tudo Um Pouco voltou e agora o assunto é um assunto bem diferente do que a gente costuma falar. Você gosta de pintar, de desenhar, de usar lápis de cor? Pois é, agora a gente vai falar sobre um livro, né, de desenhos maravilhosos para pintura para adulto. Não é para criança não, é para adulto. E para isso eu tenho duas pessoas aqui, né, que é a professora Betânia Marques, né, seja bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Obrigada. E eu recebo também a Raquel Borba, que é aluna, né, finalizando o curso também, se formando em breve em psicologia. Sim, obrigada. Seja bem-vinda. Então, a gente está aqui com um livro, e esse livro é seu, né, Raquel? Você já começou a fazer a pintura, essa página está completa, como vocês podem ver. E eu queria saber, assim, qual é a sua experiência, né? A gente vai conversar, entender um pouco mais o lado da psicologia, né, com a professora, mas eu gostaria de saber primeiro, você representando, né, o pessoal de casa, qual é a sua experiência, né, quando você começou, né, o que isso trouxe, o que agregou para você, como é que foi? Sim, então, foi um presente de uma amiga, ainda não tinha um boom, né, desse livro, mas esse livro foi o primeiro dessa autora, o segundo é o Floresta Encantada, e foi um presente, assim, para nos momentos de lazer eu poder estar me distraindo, ainda mais depois de provas e tal, para poder estar aproveitando o tempo livre. Então, depois de um momento tenso, né, de prova, TCC, né, final de faculdade, e aí o seu momento de lazer, em vez de você ouvir uma música, de repente, como o pessoal de casa, né, ouve ou lê um livro, você gosta de pintar. Isso, ou você pode estar ouvindo também a música, e o bacana é você decidir qual a cor que você vai usar no desenho, né, a sua única preocupação vai ser essa. Então, e como você começou a fazer, você já tinha uma proposta, você foi pensando na sua mente como que você iria pintar o jardim, as flores, ou as ideias foram fluindo, né? Passavam coisas na sua cabeça, qual era o sentimento, o que você sentia? Assim, o sentimento é de querer fazer o melhor possível. Às vezes você não vai alcançar aquilo que estava na sua cabeça, mas com o lápis certo, você tentando pensar o que você vai querer, qual é o objetivo, a proposta mesmo do que você quer, você consegue, sim. Você recordou alguma coisa da sua infância, quando você começou a pintar? Não. Não trouxe nada, assim? Assim, é bacana você, principalmente esse Jardim Secreto, tem bastante flores, então assim, é gostoso de pintar, é bom. Legal. Então, agora eu gostaria de saber, né, da professora, assim, o que na psicologia, né, esse livro agrega, traz para a pessoa, porque é um momento tão único, né, um momento da pessoa com ela mesma. Na verdade, esse livro ele pode ser utilizado como recurso terapêutico. Né? Então, eu posso te dar alguns exemplos de pacientes, que é bem interessante. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi por meio de uma paciente com depressão. Então, essa paciente ela estava com muita dificuldade para se inserir em atividades. Né? Um dos problemas da depressão é justamente esse, a pessoa não realizar atividades. E então, em uma das sessões, ela disse, ganhei um livro para pintar. E aí eu falei, como assim um livro para pintar? É estranho, né? Eu não conhecia ainda. E na sessão seguinte ela voltou falando do livro e disse, nossa, é maravilhoso o livro, eu estou adorando o livro. E ela começou a pintar e isso fez muito bem a ela. Aí eu me interessei né, em saber qual era o livro, aí ela me explicou direitinho e eu fui buscar. E achei muito bacana, muito interessante e passei até a indicar a alguns pacientes. Mas antes disso eu utilizei comigo, comprei um para mim. Né? Eu experimentei e achei muito bacana. Para você ter a sua experiência, né? Exato, para saber qual era o efeito do livro, como é que ele atuaria. Você perguntou para ela de sentimentos, né? Quais seriam os meus sentimentos realizando essa atividade. E foi bem bacana, eu gostei bastante do resultado. E alguns outros pacientes, então, eles começaram a trazer experiências com o livro. Daí eu comecei a notar o seguinte, que ele tem muito a ver com a personalidade de quem está pintando, né? Assim, o resultado tem muito a ver.
um paciente compulsivo, por exemplo, a gente tem que prestar atenção, porque é capaz ele comprar uns 5 livros de uma vez. E sair pintando, né, loucamente. Compulsivamente só fazer isso, o que é uma preocupação, essa não é a proposta, né? Então, para esse paciente, a utilidade do livro vai ser uma. Né? A gente trabalhar esses impulsos, trabalhar essas compulsões. Interessante. E tem uma paciente, por exemplo, portadora de câncer, ela ganhou o livro de uma filha. Então, foi muito interessante porque à medida em que ela pintava, ela recebia elogio dos familiares. Então foi um reforço super positivo para ela. Legal. Fez muito bem para ela, né? No processo dela de melhora, né? Então assim, eu fui vendo com os pacientes que o livro ele tem de fato um elemento organizador e tranquilizador, sabe? Enfim, eu acho que é super indicado. É uma terapia, né? Você não precisa necessariamente estar num consultório de psicologia, né? Sendo assistida por um profissional, mas ele faz esse efeito, né? Mesmo que indireto, né? E você consegue... E, assim, quando eu olhei e perguntei para Raquel se conseguiu assim, alguma coisa de remeter à infância, porque quando eu olhei e vi os lápis, veio isso na minha memória. E eu não tive esse o meu primeiro contato, né? Até porque eu tô na fase, né, que o meu filho, Davi, ele tá aprendendo, né, coordenação motora, tá pintando, então leva as atividades para casa e faz, né, as tarefinhas. Então, quando eu olhei assim, falei, nossa, me veio à memória, assim, a minha infância, a aula de educação artística, aquele momento, né, legal da gente fazer as atividades. E era uma coisa que eu gostava. E aí, trouxe à memória coisas legais que eu vivi naquela época, né? Então... sem dúvida alguma, muitas pessoas, elas se remetem a essa fase, né? Até porque lá na infância tinha também esses livros de pintura, né? Só que não eram desenhos tão elaborados quanto esses, que são para adultos, né? De fato. Então, tem esse componente infantil, né? E se você pensar, é um livro de desenhos sem cor. Então você vai colocar cor ali. Verdade. Né? Isso tem muito a ver com essa coisa da infância mesmo, né? O colorir. Então tem esse componente, sim. Agora, você falou uma coisa a respeito da terapia. Ele não substitui uma terapia. Né? Mas ele pode ser terapêutico. Ele tem essa ação, né, indireta, tem né? Essa ação indireta. Então ele pode, de fato, ser utilizado como um recurso. Um auxílio, para né? terapia. Você quer ver? Uma outra paciente, por exemplo, ela ganhou o livro de alguém e ela ficou desesperada, porque ao ganhar o livro ela se deparou com uma dificuldade dela, que é querer fazer tudo perfeito, tudo certinho. Então, ela relatando o seguinte, que o grande problema seria ela conseguir cores que fossem harmoniosas e que fizessem com que a pintura... aquela coisa. Exato, que fizesse com que a pintura dela ficasse muito bonita, ficasse perfeita. Então, aquilo para ela foi muito angustiante. Ganhar o livro, ter que pintar o livro. Então, quer dizer, não é a terapia em si, mas pode ser terapêutico. Então, eu posso utilizar o livro como recurso para ajudá-la com essa exigência. Né? Então, eu acho que a função é essa. E eu percebi, né, você ganhou também, né, Raquel? Sim. E esses exemplos, né, que você deu, acho que a maioria foi também, a pessoa foi presenteada, né? Então, assim, não sei, não posso dizer porque eu não tenho números aqui, né, para dizer se a maioria acontece assim, mas, de repente, tem um efeito diferente. Você tem a sua iniciativa, eu vou lá, eu vou comprar, eu quero um hobby, né, ou então a pessoa já dá com uma intenção. Né? Tem essa diferença, esse peso, porque você chegou a mostrar para a pessoa que você ganhou? Então, a pessoa que me deu, ela é uma amiga de trabalho, e aí sempre que tem alguma novidade na rede social, alguma coisa nesse sentido, a gente compartilha. Ela te marca lá. Isso, e aí eu mostrei para ela, falei... fulana, eu queria muito, olha esse livro aqui que as pessoas estão pintando, não é bonito e tal. Ela falou, nossa, que lindo, e coincidiu que ela foi no Rio,
numa viagem, aí ela viu e comprou pra mim e comprou pra ela. E aí agora a gente, quando termina um desenho, né, a gente, ou alguma flor, alguma coisa nesse sentido, um trecho, a gente tira foto e manda uma pra outra pra mostrar, eu escolhi essas cores aqui e tal, pra poder compartilhar mesmo. Legal, muito bom. Então, professora, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? O que ela falou de partilhar, né? Nas redes sociais nós temos visto isso, né? Eu fui fazer a minha pesquisa para compreender melhor o livro, para ver a aplicabilidade. E eu percebi isso, notei que nas redes sociais as pessoas elas estão partilhando as suas pinturas, né? De modo que é um reforço, sem dúvida alguma, esse partilhar. É bem interessante. Que legal. Quero agradecer, né, a participação de vocês. Espero que você em casa se sinta motivado, né? De repente você mesmo comprar o seu livro. Eu acho que é fácil de você encontrar, né, qualquer livraria aqui da cidade ou pela internet e fazer essa terapia, né, mesmo que não assistida, né, mesmo que indireta, ou de repente também procurar um profissional para você fazer a sua terapia, né, por que não? E é assim que a gente vai encerrar o De Tudo Um Pouco dessa semana. Semana que vem a gente está de volta com muitas novidades para você. Hoje acordei dentro de um sonho que não quer acabar. Tudo me leva a crer que ainda estou voando pra onde o som me levar. O tempo passa e eu não tô acreditando aonde eu vim parar. O importante é mesmo acreditar no sonho, a gente chega lá.